Vamos falar aqui do Corinthians aqui, e aí depois eu chamo o Vitor, porque a gente tem que falar do melhor time de campanha até agora nesse Paulistão, né? Chega e chega não vou dizer num bom momento, porque a gente vai depois falar da Libertadores. Mas o Campeonato Paulista é a campanha, vamos colocar, quase perfeita, assim. É uma campanha para se comemorar, visando que no ano passado esta mesma equipe passou uma vergonha tremenda de ser eliminada na primeira fase. Depois de um time conseguir se ajustar durante o último semestre com aquela arrancada toda, de algumas peças que se tornaram fundamentais para a equipe do Ramon Dias, é um ponto positivo. Só que também tem que ligar o sinal de alerta porque a defesa anda sendo vazada. Entendeu? Você pode contar nos dedos quais foram as partidas que a defesa passou em branco. Você pode ver se, por exemplo, teve 1-0 ou 2-0. Se não me falha a memória, o Corinthians havia. Vamos continuar aqui a live. Quando a situação é ao vivo, vamos continuar aqui, vamos ver o que houve. Mas o Vinícius estava falando da boa campanha do, do Corinthians aqui, que vem num grande momento, né? Como todos podem analisar e podem ver também, o time do Ramon Dias, como o Vinícius estava comentando, veio de uma arrancada espetacular, veio de uma arrancada espetacular desde o ano passado, né? Veio num grande momento, embalou uma sequência histórica de vitórias, inclusive desde do ano passado até metade do Paulistão, mais ou menos, quando conseguia só vitórias seguidas, né? Nem empatava, só ganhava. E aí, agora acho que o Vini voltou, né? E aí, Vini, continua aí da onde você parou, da onde você travou aí, e aí a gente vai continuando aqui. Pra você ver, né, Luiz? Eu tomei um susto aqui porque eu tava falando e do nada, pá! Desligou tudo aqui, que beleza. Mas eu quero dar uma conferida aqui rapidão se a live continuou, porque Não, a live eu vi que continuou, o número, continuou, que eu tô vendo que o continuou, letreiro continuou. parou aqui. Deixa eu ver, Não, vou mas até conferir continuou pelo meu porque. celular. Eu havia parado que o Corinthians estava com um alerta ligado na defesa. O que aconteceu é o seguinte: dá para contar nos dedos, assim, quais foram as partidas que o Corinthians passou em branco na defesa, né? Foi isso mesmo. Foi contra a Ponte Preta e contra o São Bernardo, onde ganhou essas partidas, mas teve uma que foi 1-0 e outra 2-0. Mas de resto, é um Deus nos acuda. Uma atenção especial tem que ser dada nessa final, porque o Palmeiras tem um dos melhores times, tem agora o melhor ataque, né? Porque agora está contando com Vitor Roque. E também que o Corinthians agora está mordido por conta da eliminação na pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil, onde tentou aquela famosa remontada, mas gente, aquele jogo foi sacana de se ver por conta do seguinte: foi muita cera, foram quase 50 minutos no total de jogo parado, de tanta cera que o adversário estava fazendo. E eu acho inacreditável o seguinte: o Corinthians faz uma péssima partida quando joga fora, mas quando joga dentro de casa quer se mostrar o favorito, que joga melhor e essas coisas. E aí você vê que que esse tipo de estratégia acaba pagando caro. Sendo que competição de Libertadores, competição de mata-mata, Copa do Brasil, nunca se deve deixar para ou só para o jogo de ida ou só para o jogo de volta. Porque assim acaba custando caro. Principalmente até um eventual título. Eu ia até conversar com você a respeito justamente dessa campanha. Assim, a gente vai falar daqui a pouco da Libertadores, porque eu acho que esse é um ponto crucial a ser falado. Mas eu gostaria de falar sobre essa questão até de favoritismo. O Corinthians ele chega, por conta da sua boa campanha, a decidir o campeonato na sua casa. E isso para qualquer equipe, indiferente se é uma equipe maior, menor, é de suma importância. Então, assim, não vou dizer que é uma pergunta traiçoeira, mas existe um certo favoritismo, apesar de ser dois jogos em clássico, por conta da decisão ser na Neoquímica Arena,
Olha, o que eu posso te falar, Luiz, é que assim, a estratégia do Ramon Dias pode ser essa, que o Corinthians pode jogar por um empate nesse jogo de ida, para deixar tudo para Itaquera, que é onde o Corinthians joga melhor, o Corinthians se sente mais confortável, vai contar com o apoio da torcida e vai contar com a autoestima dos melhores jogadores do time, entendeu? No ano passado, por exemplo, o primeiro derby do Ramon Dias, ele ganhou de 2-0 com gols do Garro e do Yuri. E agora, nesse ano, já tivemos um empate no Allianz. Ou seja, em 2 jogos o Ramon está invicto. Superstição de torcedores daí. Só que esse tipo de retrospecto não conta, porque, meu, se a gente falar do Abel Ferreira, perde a graça, porque o cara tá desde 2020 no Palmeiras e só perdeu 2 vezes contra o Corinthians. Enquanto isso, o cara só tem 7 vitórias, né? Simplesmente 7 vitórias e 6 empates. Entendeu? Retrospecto não entra em campo, tem que entrar qual é o melhor momento que cada equipe está vindo. Entendeu? O Corinthians está vindo mordido, o Palmeiras está mais descansado. Entendeu? Porque o último jogo do Palmeiras foi justamente o clássico contra o São Paulo. E o Corinthians que está vindo numa maratona de jogos e que está buscando agora esse Paulistão custo que custar, isso é para dar uma resposta ao torcedor que ficamos um tempo todo sem títulos, mas a gente vai brigar agora por esse Paulistão. Tá doendo aquela cicatriz da Copa do Brasil de 22, a Sul-Americana, que foi eliminado pelo Fortaleza, que foi eliminado até pelo Racing nas semifinais. Isso é para apagar na memória do corintiano. Do tipo assim, isso que foi ruim, que entristeceu a torcida, agora é passado. Agora, ganhar um título contra o maior rival, né, como todo torcedor fala, contra o maior rival, vai dar um ânimo a mais. Não, agora, não, concordo. Eu acho que você. Eu acho muito legal essa parte de retrospecto, porque mostra esse equilíbrio, principalmente da remontada do Corinthians e quanto o Palmeiras vem sendo dominante nesses últimos anos contra os principais times de São Paulo. Isso eu acho muito interessante você ver essa parte de números, mas foi como você falou, o retrospecto não entra em campo. Mas a gente tem que falar de um ponto que acaba sendo, não retrospecto, mas saber se de repente isso influencia ou não no primeiro jogo, né? Que foi que o Corinthians realmente agora não foi estar na Libertadores, porque o Corinthians enfrentou o Barcelona de Guayaquil. Primeiro jogo foi muito ruim, bem abaixo da crítica. Você tomar um sonoro 3-0 fora de casa para reverter é complicado. Mas o Corinthians, ele, vamos colocar assim, aí que eu quero falar contigo, Vini. O Corinthians ele saiu com 2-0, ficou no total um 3-2. Ficou aquela sensação de que poderia ter dado e não conseguiu porque o primeiro jogo foi ruim. Mas isso influencia para a final, por exemplo, são campeonatos diferentes, fica aquele discurso de jogador, mas dá para, de repente, isso influencia na final? Você acha que o Palmeiras pode jogar isso a favor? Você acha que o corintiano vai ficar mais preocupado por causa daquele jogo no meio de semana? Como é que fica a torcida, treinador, adversário? Luiz, eu acho que são pontos diferentes. Porque naquele jogo, no último jogo do Corinthians contra o Barcelona, a situação era essa. O Corinthians havia perdido por 3-0 e precisava fazer 3 gols em Itaquera. Fez 2. Mas, no final do jogo, a torcida aplaudiu tudo, reconheceu que a equipe lutou. Mas tem que entender agora que é o seguinte, que em um jogo de mata-mata tem que levar tudo a sério. Não é momento para, tipo, testar a equipe. Entendeu? O Ramon Dias, no primeiro jogo contra o Barcelona, quis mudar o esquema da equipe, queria fazer de um jeito, mas acabou dando do que dando. Agora, nesse caso, contra o Palmeiras, é no seguinte, vai ser o Palmeiras do Abel Ferreira no Allianz Parque, onde a torcida do Corinthians está esperançosa por mais uma vitória, sendo que este time do Corinthians é um dos maiores algozes do Palmeiras no Allianz. Entendeu? Levando essa vantagem para Itaquera, deixa tudo mais tranquilo. Um empate, também, mesma coisa. Agora, uma derrota vai causar uma certa estranheza. Porque, imagina, mais uma remontada do Corinthians, só que agora pelo Paulistão, é tanta emoção para o começo de ano.
levando em consideração também que assim, mal começou o ano e já aconteceu muita coisa aí, muita coisa aí. Já teve algumas tretas aí de bastidores, já teve tentativa de impeachment aí no Corinthians. O jogador Mosquito ganhando na justiça aí por milhões de dólares aí. Todo mundo criticando que o Corinthians não contratou e assim vai. Para essa final de Paulistão, o que eu posso ver é o seguinte: se o Corinthians tem que jogar contra o Allianz, contra o Palmeiras no Allianz, tipo, tem que jogar sério, não ficar com essa de não ser efetivo, tipo assim, cada 10 finalizações, 2 no alvo. Não, tem que ser martelar, tem que adotar um esquema que anule os melhores jogadores do Palmeiras. Tipo, vai ter Estevão, Veiga, tem o Mikael e o Emiliano Martins, que entraram agora e não saíram mais do time. E o Corinthians, que agora está com uma dúvida se o Garro vai jogar, é uma preocupação. Pois, quem pode entrar no lugar do Garro? Poderia ser o Coronado. Só que tem a opção do Romero, ou também do Ramon Dias vier com aquele esquema que tem dado dor de cabeça de colocar só volante no meio de campo. E aí é isso que a gente vai ver daqui a pouco, se soltar a escalação. Se teremos o Rodrigo Garro entre os titulares para essa primeira partida da final do Campeonato Paulista. Então, perfeito. Lembre-se que você está com a gente vai trazer a escalação dos dois times aqui para você, tanto do Palmeiras quanto do Corinthians, e a gente vai fazer um apanhado para saber se é a escalação provável, como é que se terá novidade, se não terá, se é a escalação que todos nós esperávamos, se vai ter alterações, e como será o estilo de jogo das duas equipes e nesse provável embate que vai acontecer.